Olá, eu sou a Daniela e como vocês viram aí pelo título do vídeo, eu vou falar sobre a minha experiência de contato com várias religiões e algumas conclusões que eu tirei a respeito disso, né? Hoje mesmo eu estava numa igreja evangélica com um pastor maravilhoso que se chama Paulo Júnior e que é uma pessoa que eu vou lá às vezes ouvi-lo. É uma pessoa que me emociona muito, que me faz refletir muito. Ele tem muita sabedoria, a maneira como ele fala, a interpretação que ele faz do que está na Bíblia e as mensagens que ele passa são muito profundas e me fazem muito bem. Mas eu quis fazer esse vídeo porque justamente lá hoje ele fala um pouco sobre unidade, assim. E lá eu acho interessante, eles falam sobre o trabalho que eles fazem, por exemplo, na África e que levam pessoas de qualquer religião. Eles falam também sobre, às vezes, assim, irmãos católicos, enfim. Eu acho muito interessante lá ser esse lugar que é aberto. Isso me fez refletir sobre a minha própria experiência, porque eu tenho muita afinidade com isso, na verdade. Quem acompanha aqui o Minutos de Reflexão, as postagens que eu faço, sabe que eu posto muito coisas assim que tentam mostrar que Jesus, Buda, né, assim, eles não falavam línguas diferentes e que, enfim, o pouco que eu conheço de várias religiões, elas pregam uma coisa só. No fundo, qualquer religião, por mais que elas tenham às vezes formas diferentes, caminhos diferentes e crenças diferentes, qualquer religião fala sobre nós nos tornarmos pessoas melhores, sobre fazermos o bem, sobre aprendermos a amar. Acho que isso talvez resuma assim a essência de todas as religiões. E, de fato, assim, o contato com muitas delas, para mim, foi muito interessante. E quando eu falo esse contato, é porque, assim, eu me permito isso, né? Assim, eu fui criada na religião católica, inicialmente eu não me identifiquei, mas eu sei também hoje que eu não me identifiquei muito porque eu não era uma pessoa ainda espiritualizada, eu não tinha me aberto para isso. Porque a religião também é algo que a gente tem que se abrir, você tem que querer. Eu escolhi me espiritualizar, eu escolhi tentar aumentar a minha fé, porque a minha fé é bem pequena, é aquele grãozinho de mostarda, mas eu gostaria muito de sentir mais fé, de me conectar mais a Deus, ao divino, ao que é sagrado, sabe, independente de nome. E o fato de ter experimentado, de ter tido várias experiências, e quando eu digo isso eu falo porque eu fui espírita há muito tempo, de frequentar centro espírita, eu fui muito à igreja católica, eu já fui algumas vezes à igreja evangélica, eu já fui em reuniões umbandistas, eu já frequentei uma organização como o Condor Blanco, que tem práticas xamânicas. Eu já fiz cursos com eles também, com um lama budista. Já fiz retiro com esse lama budista, Lama Dorje, uma pessoa maravilhosa. E eu já recebi críticas por isso, assim, você busca em todo lugar, isso não faz muito sentido. Eu mesma já me critiquei por isso, eu já me puni, assim, tipo, ai, nossa, eu fico buscando em vários lugares diferentes, é porque eu não me encontro. Eu tenho um mestre, um professor que eu esqueci de citar, que é o meu professor de cabala, que é um pastor fantástico, que é o Harley, que é uma pessoa também que me ensina demais e que também me ensina muito sobre isso. Ele é um pastor, mas ele ensina cabala e ele tem experiência com várias religiões. Eu frequentei 6 meses em Londres a Seichonoye, que é uma religião que vem do Japão, muito recente, acho que ela foi criada pelo Masaharu Taniguchi em 1930. E foi maravilhoso também a meditação Shinsokan, como eles são positivos, foi uma experiência muito legal. Inclusive, ainda hoje eu recebo da minha amiga Sônia mensagens diárias da Seichonoye, que são muito bacanas. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Todas as experiências que eu tive, embora eu já tenha recebido críticas, eu mesma me criticado por isso, elas me permitiram ver tudo isso que as religiões, na verdade, têm em comum. Que elas são vários caminhos para tentar nos religar, né? Religião religare, nos religar ao que é divino, ao que é sagrado em nós. E embora muita gente diga que não acredita, né, a humanidade desde seus primórdios sempre esteve buscando o que é sagrado. Quanta coisa nesse universo a gente não entende, a gente não tem explicação. E a gente sente essa necessidade, essa busca na nossa alma, né? Desse sagrado, do que a gente não compreende, mas que existe algo sagrado em nós e lá fora, quando a gente olha para a natureza. E eu fico muito feliz, assim, de ver as diferentes religiões, alguns daqueles que as representam, não serem pessoas preconceituosas, não serem pessoas que determinam que esse ou aquele é o caminho certo,
que esse ou aquele é o único caminho a ser seguido, que determinada pessoa que faz isso ou aquilo é a única a ser salva. Eu não tive contato, por exemplo, com o islamismo, com o judaísmo, assim, de frequentar uma reunião, embora a Cabala até tenha uma origem no judaísmo, mas não é da religião especificamente, né? Mas eu tenho certeza que eles também, com certeza, têm representantes e mestres do hinduísmo, né? Como o Sri Prabhupada, que eu adoro, é hinduísta, mas tem representantes que pregam exatamente isso que eu falei antes, o amor, a melhora, que a gente melhore como ser humano, que a gente faça o bem uns aos outros. E nós temos mesmo muito a melhorar, né? E eu acho que essa experiência de ter conhecido um pouquinho de cada religião, assim, não de cada, mas de várias religiões, me permitiu abrir mais o meu coração, ver isso, enxergar isso que elas têm em comum e talvez o que realmente seja o mais importante, né? Então, nesse vídeo, na verdade, queria só expor, falar sobre essa experiência de perceber a unidade, de perceber algo que todas as religiões têm em comum. Eu até joguei no Google para ver assim, se eu achava um texto bacana sobre isso, vi que tem um livro que chama Unidade e Princípio de Todas as Religiões, algo assim. Mas que com certeza várias pessoas também chegam a esse entendimento que eu tenho. E aqui eu venho defender especialmente esse não preconceito, inclusive para mim mesma, porque isso é algo que eu consigo fazer, por exemplo, através das religiões, mas não é algo que eu consigo fazer sempre, por exemplo, com questões ideológico-políticas, né? Muitas vezes a gente tem essa necessidade de achar que o nosso ponto de vista é o certo, que a nossa religião, o que quer que seja, é o correto, a nossa ideologia é a correta. E a gente discrimina, e a gente exclui a pessoa que é diferente, né? Então esse vídeo é essa proposta de reflexão sobre isso, sobre a gente buscar não ter esse preconceito, né? Sobre a gente lembrar que existe algo maior que nos une a todos e que nem sempre é fácil, mas que é interessante a gente refletir sobre isso. Obrigada.